nesse momento atual, essa crise, como você bem disse, que se arrasta aí há alguns anos, como é que você está enxergando o mercado? Como é que você está encarando os investimentos da carteira? Se essa é uma crise que ainda pode piorar, o Brasil está preparado para não piorar e aqui agora estão as oportunidades, enfim, pela sua experiência e vivência de mercado, como é que você está encarando esse momento? Eu falei que a gente está há 4 anos em uma sequência de eventos que vem pressionando muito o mercado de ações, né? Pandemia, guerras, uma eleição super polarizada, questões fiscais nos impactando aqui no dia a dia. Mas quando eu comparo o momento atual com várias dessas outras crises que eu passei ali desde 1995, 99, 2002 teve outra severa no Brasil, que foi a véspera ali da eleição do Lula, o dólar foi a R$ 4, 2008 subprime, impeachment da Dilma, pandemia. Eu não vejo fundamentos nem próximos do que eu vi nessas épocas. Ao mesmo tempo em que o humor dos investidores, eu acho que está em níveis de pessimismo extremo, como a gente viu nessas épocas. Então, eu acho que tem uma distorção relevante. Eu não vejo os valuations hoje em níveis tão estressados quanto nessas outras crises, mas você ainda consegue encontrar algumas histórias muito interessantes com múltiplos que, ao longo do ciclo, você não vai encontrar. Não é uma coisa generalizada, como foi lá em 99, 2002, 2008, mas eu acho que você tem ali algumas oportunidades bastante evidentes. Eu acho que principalmente nas empresas menores, e é natural, né, sempre nos ciclos, quando você está no momento mais deprimido, você começa a ter um acúmulo de prêmios de risco nos ativos. Né? Então você começa, para chegar no preço justo de uma ação, você tem que começar ali com a taxa de juros de longo prazo, que é fator determinante na precificação. Hoje você tem uma NTNB longa pagando IPCA mais 6,5% ao ano para 30 anos. Né? Quer dizer, quando eu vou calcular o valor justo de uma empresa ou de uma ação, eu vou usar como ponto de partida a taxa livre de risco de longo prazo, que está elevadíssima. Aí depois você vê o prêmio de risco de equity, absurdamente alto no Brasil hoje, principalmente quando você compara com os spreads de dívida corporativa, né? Que, na minha visão, são a bolha do momento aqui no Brasil. Então você pega uma empresa, às vezes, com um balanço estressado, conseguindo captar dinheiro no Brasil hoje é CDI mais 1, CDI mais 2% ao ano, porque você tem um fenômeno de migração para ativos de menor risco, né? E aí você tem toda a indústria estruturada de uma maneira que o incentivo é recomendar para o seu investidor uma alternativa menos volátil, uma percepção de risco baixa, porque você não marca o tempo todo ali a mercado. Então a gente vê hoje um equity risk premium, né? O prêmio que você recebe para comprar ações, principalmente quando você compara com o prêmio que a dívida corporativa paga hoje, em níveis altíssimos. Né? Então, em cima do 6,5% de IPCA, você coloca um equity risk premium que é muito alto. E em cima desse equity risk premium, você tem um prêmio de liquidez hoje muito alto também. Isso acontece normalmente. Né? Quando você está em momentos de maior pessimismo no ciclo econômico, as pessoas querem mais liquidez, as ações menos líquidas sofrem, e a diferença de valuation das small caps para as large caps, nesse momento, costuma ir para patamares muito elevados, como eu acho que está agora. Então você tem esse acúmulo de prêmios de risco para capturar, se você tiver paciência de esperar. Eu acho que paciência é a principal qualidade do investidor. Pode ter um QI elevadíssimo, pode ter se formado na melhor faculdade do mundo, você pode ser um gênio, mas se você não tiver paciência, você não vai a lugar nenhum, né, como investidor em ações. Né? Acho que, colocando de maneira bastante simples, eu acho que racionalidade, disciplina e paciência são, acho que, as três qualidades que o investidor em ações precisa, e talvez a paciência seja a mais importante delas. Então, nesse nicho de small caps, hoje a gente vê várias oportunidades. As duas maiores posições do fundo hoje são Priner e Mills, que são duas small caps. A Priner é uma micro cap. Quando eu olho as 10 principais posições do fundo, ali nas top 10, a gente tem 4 small caps. E as small caps, hoje, somadas, representam praticamente 40% da nossa carteira. E a gente tem outras empresas mais líquidas que a gente gosta bastante, que passam lá nos nossos critérios todos para investir. Então, a gente tem Suzano, a gente tem Redditor, a gente ainda tem Lojas Renner. Eu tenho Lojas Renner
Bom, eu virei gestor em 2000, já tinha loja Renner. Então, tem 24 anos aí que eu invisto em loja Renner. E aí você imagina a seguinte situação, né? Eu me tornei gestor na IP no ano 2000. Tinha 27 para 28 anos. Assumi ali aquela posição super inseguro, porque com 27, 28 anos você não tem ainda tanta experiência. Mas era, e continua sendo, né, uma gestora que é uma excelente formadora de pessoas, uma filosofia bastante sólida. E uma das primeiras posições que eu mantive no fundo, porque eu já herdei o fundo com loja, foi a loja Renner. E aí eu fico imaginando, se alguém em 2000 chegasse para mim e dissesse, olha, eu tenho aqui uma bola de cristal, eu vou te contar algumas coisas. Nos próximos 24 anos, o Brasil vai crescer 1,5% ao ano. Mais ou menos o que a população brasileira vai crescer. Quer dizer, o PIB per capita vai ficar estagnado nos próximos 25 anos. Não vai ter expansão de renda significativa do consumidor. E a gente vai conviver aqui com uma taxa de juros real média nos próximos 25 anos da ordem de 10% ao ano, 8 a 10% ao ano. Agora está um pouquinho mais baixo, mas se você pegar os últimos 25 anos, provavelmente foi da ordem de 10% ao ano. Eu ia olhar aquilo e falar, poxa, muito obrigado pelas dicas, jamais vou pensar em colocar um varejista na carteira num cenário como esse, né? E nos últimos 25 anos, Renner multiplicou por mais de 10 a receita, deve ter multiplicado por 20 o lucro, e a ação multiplicou aí umas 30 vezes, pelo menos, nesse período. Isso acontece por quê? Né? Quer dizer, você está falando de um mercado, no caso, o varejo de vestuário do Brasil, que era e continua sendo um mercado extremamente fragmentado. Então, você pega os maiores players hoje, tem 8, 9% de market share. Lá atrás tinha 1,5% de market share. E quando você identifica uma empresa que é muito melhor do que a concorrência, seja porque você considera aquelas pessoas únicas, porque ela está estruturada de uma maneira que a competição não conseguiu se estruturar, a capacidade de crescer dentro desse mercado, conquistando participação, é quase que infinita quando você tem 1% de market share. E foi exatamente o que aconteceu com a Renner. Então, às vezes, quer dizer, eu acho muito pouco útil a discussão macro e as questões macro para o investidor em ações value investor que tem essa filosofia de longo prazo. E acho, inclusive, em algumas situações, mesmo que você fosse capaz de saber o que vai acontecer no futuro, até isso te atrapalha, né? Primeiro, eu acho que ninguém é capaz de antever o que vai acontecer no futuro. Na questão macro, são tantas variáveis, são tantas partes móveis ali ao mesmo tempo, acho que é tão difícil, mas mesmo que fosse possível, acho que não ajudaria muito. E a gente tem alguns casos parecidos hoje. Então, Priner é um caso desse, empresa muito boa, com participação de mercado muito pequena ainda, e vários outros.